Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Hoje nós vamos sair do palácio e ver como a República Velha foi para o povo. Parte do povo era formada por imigrantes. Imigrantes são aqueles estrangeiros que deixam seus países de origem para ir morar em outro lugar. No caso, para vir tentar a sorte no Brasil. No início do século XX, os trabalhadores das cidades eram principalmente imigrantes europeus. Eles chegaram a representar 92% da população de trabalhadores do estado de São Paulo. Esses imigrantes vieram ao Brasil em busca de terra e de trabalho. Na Europa, terra e trabalho era justamente o que mais faltava a essas pessoas. Os imigrantes se integraram facilmente à vida em nosso país. Eles se misturaram com os brasileiros e ajudaram a formar a cara do Brasil de hoje. Pois é, mas tantas mudanças e modernidades não passaram em brancas nuvens. Na aula de hoje nós vamos ver como o povo brasileiro participou desse processo, na luta pela cidadania. Nós vamos falar nessa aula sobre os movimentos sociais nas cidades, os movimentos urbanos, e nos movimentos sociais no campo, os movimentos rurais. E nós vamos começar por aqui. Vamos ver o que acontecia nas cidades durante a Primeira República. Você tem certeza que é isso que a gente vai falar? Absoluta. Pode dizer, vamos lá. Porque a gente, falando isso, nem vai parecer operário do início do século, Gil. Olha só para as reivindicações. Fala. Pela liberdade para todas as pessoas detidas por motivo de greve. Essa é boa. Que nenhum operário seja dispensado por haver feito greve. Pelo direito de associação para os trabalhadores. Abaixo a exploração do trabalho dos menores de 14 anos nas fábricas e oficinas. Abaixo o trabalho noturno para os menores de 18 anos e das mulheres. Ei! E pelo aumento de 35% nos salários inferiores a R$5.000 e de 25% dos salários mais elevados. E pelo pagamento a cada 15 dias e o mais tardar 5 dias após o vencimento. E pela garantia do trabalho permanente. Pela jornada de trabalho de 8 horas e pela semana inglesa. Ei! E pelo aumento de 50% em todo o trabalho extraordinário. São Paulo, 1917. Uma greve geral paralisa a cidade nos meses de junho e julho. Mas quais seriam os motivos de se fazer greve naquela época tão distante, em 1917? No fim da Primeira Guerra Mundial, uma revolução na Rússia havia levado operários e camponeses ao poder, liderados pelo Partido Comunista. Essa revolução influenciou os operários brasileiros ligados ao movimento anarquista. Eles deixaram o anarquismo para fundar, em 1922, o Partido Comunista Brasileiro. E em 1928, comunistas e socialistas se uniram para formar o Bloco Operário e Camponês. O objetivo era influir nas eleições que se aproximavam. As preocupações com as condições de vida do povo não eram exclusivas dos comunistas, socialistas e anarquistas. Também a Igreja Católica levava em conta essa questão. A Pastoral Coletiva de 1915 pregava a caridade e o assistencialismo como principais virtudes cristãs. As principais conquistas dos movimentos operários da década de 20 foram a Lei da Aposentadoria e da licença remunerada para tratamento de saúde. Mas eram tempos difíceis. Os governos republicanos desprezavam as reivindicações dos operários e a repressão policial corria solta durante as manifestações de protesto. Pouco a pouco, ao longo da nossa história, os trabalhadores foram conquistando mais e mais direitos. É só ver na nossa Constituição de 1988, que estabeleceu, entre outras coisas, seguro-desemprego, a licença e a liberdade sindical.
E se em São Paulo a coisa já estava pegando fogo, no Rio de Janeiro o tempo havia esquentado antes, com a revolta da vacina. Nós vamos ver como foi. De acordo com um político daquela época chamado Benjamin Constant, o Rio de Janeiro era uma cidade bonita e envolvente como uma mulher apaixonada. Mas havia o outro lado da moeda. Ruas estreitas, bandos de desocupados, mercados sem fiscalização, focos de doenças que precisavam ser eliminadas. Você já foi vacinado contra varíola? Você tem aquela marquinha aqui no braço? Vamos ver se o pessoal aqui já foi vacinado. Por favor, você já foi vacinado contra varíola? Varíola? É. Já. Tem aquela marquinha ainda no braço? Tenho. É. Tenho. Tenho. É. Já. Você sabia que antigamente o pessoal era obrigado a tomar essa vacina? Aham. Sabia? Sabia. E como você reagiria se você fosse obrigado a tomar uma vacina hoje? Tomaria. Se é para o meu bem? Tem que ter um bom motivo para tomar essa vacina. A doença, a varíola, foi erradicada, quer dizer, não existe mais. Mas em 1904, essa lei que obrigava o pessoal a tomar a vacina causou muita confusão. Mas, ô Gil, eu acho muito boa a iniciativa do Dr. Oswaldo Cruz de vacinar todo mundo. É assim que deve ser um diretor da saúde pública. Pois eu já não concordo. Eu acho que essa lei é arbitrária e monstruosa. Como monstruosa? Aqui no meu jornal diz que apenas este ano já morreram 4.201 pessoas de varíola. A vacina é necessária, sim. Bom, na verdade eu não sou contra a vacina, e sim contra o regulamento. Porque aqui no meu jornal diz que os vacinadores vão poder invadir casas, fiscalizar a vida de todo mundo e até demolir construções. E nem ao menos vão explicar direito que raio de efeito tem essa vacina. E isso pra mim é uma verdadeira ditadura sanitária. Mas essa discussão não ficou só na mesa das confeitarias como esta daqui, não. Em 10 de novembro de 1904, explodiu uma revolta popular contra a vacina obrigatória. A revolta durou mais de uma semana. Dela participaram principalmente as camadas populares do Rio de Janeiro, compostas por trabalhadores urbanos, biscateiros e desempregados que moravam nas áreas centrais da cidade. Também participaram da revolta da vacina estudantes e líderes sindicais. E para enfrentar essa população enraivecida, o governo usou, além da polícia, tropas do Exército, da Marinha e até do Corpo de Bombeiros, que já existiam naquela época. Mas antes disso, houve bondes incendiados, lojas saqueadas, postes de iluminação destruídos. Mas olha só, Gil. Centenas de pessoas presas e condenadas a trabalhos forçados no Acre. Tivemos 90 baixas, 23 mortos e 67 feridos. E o pior, hein? Desses, 36 eram operários. Mas que vergonha! Valeu! Pelo menos ficou temporariamente revogada a obrigatoriedade dessa vacina. Pois é, mas não foi só nas cidades que o povo se rebelou. Os habitantes da zona rural também estavam descontentes. Vamos ver como foi a revolta deles. Aqui entre o Paraná e Santa Catarina, havia uma região rica em madeira e erva mate. Os dois estados contestavam quem tinha direito a ela. Por isso, o lugar ficou conhecido como Contestado. Por volta de 1911, duas empresas inglesas ocuparam as terras. Tinham o apoio dos coronéis e do governo. Expulsaram os poceiros que moravam ali, mas não tinham título de propriedade. A tradição dos homens santos que anunciam o fim do mundo é antiga. Eles reuniam colônias de fiéis dispostos a seguir o líder até a morte. Antes do contestado, o governo republicano havia reprimido com violência uma outra revolta, a revolta de Canudos. Canudos ficava aqui, no interior da Bahia. A revolta aconteceu em 1897 e o seu líder se chamava Antônio Conselheiro. A história dessa revolta é narrada num livro muito importante e famoso, Os Sertões, do escritor Euclides da Cunha.
Os Sertões é uma verdadeira reportagem sobre o que aconteceu em Canudos. Euclides da Cunha esteve lá e conta com detalhes impressionantes o que ele presenciou em Canudos. Escutem só um trecho do livro. Canudos não se rendeu, resistiu até o esgotamento completo. Caiu no dia 5 de outubro, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. No dia 6, acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente contadas. Todas as manifestações que nós acabamos de ver nas cidades e nas regiões rurais tiveram a mesma origem. O poder na Primeira República era exercido de forma oligárquica. Muito bem. Oligarquia quer dizer governo de poucas pessoas. O grosso da população ficava de fora das decisões que mudavam suas vidas. Foi só a partir da década de 20 que essa situação começou a mudar. Foi ficando cada vez mais difícil governar de costas para o povo. Um dos movimentos que defendiam mudanças na República Velha foi o tenentismo. O tenentismo foi um movimento político que nasceu entre os jovens oficiais das Forças Armadas. Sua primeira ação foi a revolta do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1922. 2 anos depois, os jovens oficiais de São Paulo também se rebelaram. E aí, a história se repetiu em Minas, Sergipe, Pará e no Rio Grande do Sul. O governo sufocou todas essas rebeliões, mas os revoltosos de São Paulo e Rio Grande do Sul conseguiram fugir e formaram a Coluna Prestes. Eles foram liderados por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa. A coluna chegou a juntar mais de 2.000 homens, que percorreram cerca de 25.000 quilômetros pelo interior do Brasil. No final, eles tiveram que fugir do país e foram se exilar na Bolívia. Outros setores políticos se juntaram aos tenentes na crítica à República Velha, como a classe média urbana, os trabalhadores e algumas oligarquias estaduais. Muito bem, e segundo a política do café com leite, no ano de 1929 era a vez de um mineiro assumir o governo. Mas foi lançada a candidatura de outro paulista, o senhor Júlio Prestes, que inclusive virou o nome desta estação de trem aqui em São Paulo. Aproveitando a briga entre os coronéis, a oposição lançou o nome de um gaúcho, o senhor Getúlio Vargas, com o apoio dos mineiros. Quem ganhou a eleição foi Júlio Prestes, mas quem ficou com a faixa presidencial foi Getúlio Vargas, graças a um movimento político-militar conhecido como Revolução de 30. Na memória nacional, a Revolução de 30 é tida como um marco de mudança. Foi a quebra da República das Oligarquias. A partir de 1930, a participação do Estado na sociedade brasileira se transformou. O Estado passou a conduzir o desenvolvimento econômico e a controlar as relações políticas e sociais. Agora, se liga na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. A teleaula de hoje mostrou a importância dos movimentos populares na luta pela cidadania durante a Primeira República. Grande parte da população mais pobre, incluindo os trabalhadores do campo e das cidades, vivia à margem do processo político. E foi contra isso que esses setores populares se rebelaram. Nas cidades, como em São Paulo, houve greve de operários em 1917. E no Rio de Janeiro, em 1904, houve a Revolta da Vacina. Na zona rural, os movimentos sociais mais representativos foram Contestado e Canudos. Nos anos 20, novos interesses e projetos como o tenentismo geraram uma crise que levou à Revolução de 1930 e ao fim da República Velha. Muito bem, agora que a nossa teleaula acabou, que tal você começar os seus estudos tentando responder a 2 perguntas? Primeira, como foram tratados os setores populares durante a Primeira República? Segunda, como esses setores reagiram a essa situação? Até a próxima teleaula.